E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Então, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o seu Logos Reis. Gente, hoje eu vou falar sobre um filme muito especial, eu diria mega especial, que é da década de 90, de 1994, do nosso queridíssimo Tom Hanks. Sabe qual é? É o Forrest Gump. Forrest Gump. Dei um desconto, gente. Eu como professora de lógica, ou melhor, eu falando inglês, sou uma ótima professora de lógica. Então, dei um desconto nas minhas pronúncias. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu vou falar hoje sobre o Forrest Gump em dedicação ao meu querido aluno Bernardo. Por quê? Porque assim, gente, eu já não me lembrava mais, não sei como, assim, tanto filmes, séries que a gente vê, né, ao longo dos anos, eu simplesmente não me lembrava mais do Forrest Gump. Aí, num dia, na aula, assim, que a gente está tendo aula remota, né, o meu queridíssimo Bernardo, meu queridíssimo aluno Bernardo, lembrou desse filme para me indicar. Perguntou se eu tinha visto e na hora eu disse que eu não tinha visto, não me lembrava, não tinha assistido, né? Eu disse que eu não tinha assistido. Mas enfim, aí naquele mesmo dia eu procurei o filme, enfim, fui olhar e achei, tá. E aí eu sei que lembrei assim que eu tinha assistido, mas como fazia muito tempo eu não me lembrava da história e assisti e me apaixonei novamente, porque a história do filme realmente é emocionante. Então assim, ó, como eu tô comentando com vocês que o filme foi indicado pelo meu queridinho aluno, meu filho, né, como carinhosamente eu gosto de falar que eles todos são meus filhos, todos meus alunos, minhas alunas são meus filhos, minhas filhas, o Bernardo, esse vídeo de hoje então é em homenagem a vocês, meus queridos e queridas alunos e alunas do PJ. Tanto é que eu tô até de verde, ó, para combinar, tá? Em homenagem a vocês. Então assim, ó, mas claro que vocês devem estar se perguntando, mas espera aí, qual vai ser a relação que a professora Ana Paula vai fazer entre o Forrest Gump e a lógica? Porque assim, aparentemente parece que não tem nenhuma, né? Mas lembra que eu falei para vocês que eu poderia fazer relações tanto direta quanto indireta? Relações diretas quanto indiretas? Então, gente, vocês vão analisar isso daqui a pouquinho mais. Vocês vão ter que esperar alguns segundos para saber qual a relação entre o Forrest Gump e a lógica. Gente, então assim, ó, Forrest Gump é uma história sobre um rapaz que se chama Forrest Gump e tem um subtítulo no filme até, o Contador de Histórias, Forrest Gump, o Contador de Histórias. Ele assim, ó, quando começa o filme, já começa com ele assim, adulto, né? E ele narrando a sua história. Como ele narra a sua história? Ele narra a sua história para pessoas que estão com ele numa parada de ônibus. Isso mesmo, numa parada de ônibus. É bem bacana a forma como ele começa falando. Eu não vou falar spoilers, tá bom? Mas eu vou ter que começar a fazer uma introdução. É bem bacana a forma como ele começa narrando a sua história, como ele começa contando as suas aventuras, porque assim, ó, senta uma moça ao lado dele e ele, assim, a percebe, né, e vê que ela tá com um sapato branco. E ele diz assim, olha, esse sapato deve ser muito bom de andar. E compara o sapato dessa moça com o tênis que ele está usando. Aí ele começa dizendo, o meu tênis também é bom. Aí ele fala, parece que o tênis está sujo, assim, aí ele começa a comentar coisas sobre o tênis dele. Mas antes de continuar, para vocês relembrar melhor ainda, vou mostrar uma foto aí do filme para vocês, pelo menos da capa do filme, vamos lá.
É isso aí. Gente, aí assim, ó, ele começa a contar as aventuras dele, desde quando ele era criança. Claro que eu não vou falar todo o filme aqui, né, gente? Vou falar só o que é mais importante, o que seria mais, o que é, assim, essencial para o vídeo em si, para o que eu estou tratando, tá? Aí no caso ele começa contando que ele era criança, que ele vivia com a mãe, ele era muito carinhoso, muito ingênuo, um menino muito especial, especialíssimo, eu diria assim, de uma forma sublime, simples, que olhava as pessoas e as coisas de uma forma simples. Tanto é que na medida que ele foi crescendo, ele foi narrando a sua história, e claro que não foi só essa moça que passou pela parada do ônibus, outras pessoas, aí lá pelo meio do filme, colocado assim, é mostrado ele com outras pessoas, com outros personagens assim, que chegam ali e sentam também. E sempre aquela coisa assim, algumas pessoas dão atenção a ele, outras pessoas não dão atenção. E é muito interessante assim que coisas que ele comenta, às vezes até coisas, às vezes não, na maior parte das vezes ele vive assim super aventuras, experiências formidáveis, seriam experiências formidáveis assim para qualquer pessoa que está bem conectada ao mundo que a gente vive, a esse mundo de aparências. Por que eu digo isso? Porque ele, na verdade, assim, ó, ele conheceu mais de um presidente dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Durante a narração dele, ele conta, assim, né? E claro que, assim, aí ele fala, quando é criança, quando é adolescente, acontece uma coisa bem interessante também, que ele conta, que ele teve uma amizade com uma personalidade importante também, que eu não vou dizer quem é, mas vocês vão ter que ver no filme. E ele encontrou mais de um presidente da República dos Estados Unidos, no caso, um presidente dos Estados Unidos, e na realidade ele não se deslumbrou com isso. Por isso que eu digo assim, o quanto ele é especial no sentido assim, em comparação às outras pessoas, ou pelo menos assim, a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas iriam achar assim, o máximo estar na Casa Branca, estar assim, próximo da Casa Branca. Que dirá estar num evento onde tem um presidente, né, um presidente ali, e que ele pudesse conversar, inclusive, com esse presidente, sabe? E ele, na verdade, ele conheceu mais de um, certo? E aí, assim, ó, por ele ter esse jeito muito especial, muito ingênuo, ele não andava quando era pequeno, ele usava um aparelho nas pernas, então isso dificultava, no caso, o seu caminhar. E claro que eu não preciso dizer para vocês que ele sofria bullying na escola por conta disso. Aliás, ele sofria muito bullying. E no início, quando ele foi para a escola, ele nem foi muito bem recebido, porque o diretor falou que ele tinha um QI muito baixo. Aí tá a nossa relação com a lógica. Que aí, claro que eu vou pegar esse gancho depois, tá? Mas ele conseguiu, por conta assim, das negociações que a mãe dele fez com o diretor, né, da fala que a mãe dele fez com o diretor, ele conseguiu ficar na escola, assim, a mãe dele era uma mãe muito dedicada. Mas nos primeiros dias de aula, assim, dele pegar o ônibus escolar para ir para a escola, foi assim, já começou uma espécie de tormento para ele, porque ele foi alvo de chacotas e de bullying, preciso dizer para vocês, né. Mas ele conheceu uma menina que gostou dele no início e passou a ser amiga dele, a Jenny. E a partir dali começou uma grande e linda amizade, certo? Assim, eu não vou contar mais coisas para vocês, para não dar mais spoilers, né? Porque acredito eu que quem não viu o filme agora vai ficar com curiosidade de ver e de assistir, e é essa a nossa intenção, né? Então eu vou tratar da relação propriamente dita que eu gostaria de fazer, sobre a questão dos testes de QI. Então, gente, esses testes de QIs, na verdade, eram para ser feitos apenas pelos psicólogos. Esses sim são válidos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o que eles avaliam? Avaliam o nosso raciocínio lógico-matemático.
ou seja, um tipo apenas de inteligência. Nós somos muito mais complexos do que isso. Nós temos a inteligência espacial, a linguística, a intrapessoal, a interpessoal, a esportiva e a que eu considero mais importante, que é a inteligência emocional. Ainda bem que agora estudiosos tanto da área da psicologia quanto das neurociências de forma geral, eles têm aberto as nossas mentes para esse tipo de coisa, para dizer que nós não somos um único, nós não somos uma pessoa só, nós não somos apenas razão, ou seja, não é apenas o nosso cérebro que nós usamos. Como eu tenho dito nas últimas semanas para meus alunos, cérebro e emoção, eles não podem ser distintos uma coisa da outra, eles devem ser conectados. Isso mesmo, gente, eles devem ser conectados. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a mim e para muita gente, o mais importante não é tu saber fazer uma conta, não é tu saber fazer cálculos primeiro do que qualquer outra pessoa, não é o tempo que tu vai levar para fazer esse cálculo, vamos dizer assim. Não é se o indivíduo tem capacidade ou não de realizar, de fazer uma relação, uma associação ou de fazer um padrão, de distinguir algum tipo de padrão. Para mim, o mais importante é que vocês sejam solidários, empatas e, acima de tudo, utilizem o coração de vocês, também o coração de vocês, para avaliarem as pessoas e as situações. Porque não é só o cérebro que conta, tá, gente? Não esqueçam disso. Razão e emoção estão unidos e não são coisas separadas. Tá bom, gente? Então essa aula, como eu disse anteriormente, é destinada ao meu querido aluno Bernardo, lá do BJ, e, claro, a todos os seus colegas, aos meus queridíssimos e queridíssimas alunas dos 6º, 7º, 8º e do 9º ano, os quais eu estou com muita saudade de vê-los presencialmente. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e bye!